Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para o nosso bate-papo no nosso canal, jornalista Ivan Pereira. Agradecer sempre a audiência, as pessoas que ouvem, que acompanham, assistem nossos vídeos e compartilham aí para os amigos. Manda lá no zap da família, indica para alguém aí na sua família que possa estar passando por algum problema de saúde. E os nossos vídeos aqui, claro, são para orientar, para ajudar você a ter qualidade de vida e viver saudável. Para isso, a gente sempre bate um papo aqui com o meu amigo Pedro Correia, que é terapeuta naturólogo, está já aqui no nosso estúdio para falar com a gente. Ô meu amigo Pedro, satisfação mais uma vez falar contigo, homem que dá muita audiência no nosso canal. Tudo bem, Pedro? Ivan, bom dia ouvintes da Band FM. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar de qualidade de vida de uma forma natural. É isso aí, gente. Então, atenção. Você que acompanha sempre o nosso canal aí, tem outros vídeos do Pedro falando sobre vários temas, vários assuntos. O último, a gente falou sobre queda de cabelo, por exemplo, foi um maior sucesso. Tá aí para você assistir e também compartilhar lá com seus amigos. Você pode, inclusive, comentar embaixo o que você está achando dos vídeos, sugestões e, inclusive, indicar temas que para o Pedro falar aqui com a gente no nosso próximo programa. Ô, meu amigo Pedro, hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante interessante, Pedro. Eu acredito que inclusive é um tema que precisa ser mais discutido, mais debatido, que é a menopausa, né? Um período aí da mulher, é um momento que muitas mulheres estão passando ou vão passar. O que é de fato a menopausa, Pedro? Ivan, é um assunto muito importante para as mulheres, que ainda existe muito tabu, muita prisões psicológicas que a mulher não quer falar a respeito, né, por questões culturais, mas que precisa ser falado, comentado e explicado sobre esse assunto. E nós vamos falar aqui no meio desse tudo também um pouquinho sobre a andropausa, causada no homem, né? Mas o assunto é sobre mulher. Qual a importância das mulheres manter os hormônios sexuais ativos? E as pessoas pensam assim, Ivan, mas eu não tenho parceiro mais, eu não preciso de hormônio. Uhum. É um grande mito, é uma grande mentira. Por quê? Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se o hormônio sexual não fosse importante, poderia capar o padre, né? Tecnicamente, ele não tem relação. Mas é tão importante para o padre ter hormônio, porque o coração é o órgão que tem maior receptor para hormônio, no caso do homem masculino, que é a testosterona. O cérebro, para funcionar, precisa dos hormônios sexuais, tanto testosterona no homem, quanto estrogênio na mulher. Por isso que é tão importante manter os hormônios sexuais ativos, mesmo sem ter relação, sem ter o parceiro, e a partir dos 50 anos, que é a média que a mulher brasileira começa a menopausa. Isso. Que começa a parar de produzir os hormônios, é isso, Pedro? A mulher brasileira, em média, né, entre ali seus 47, 50 anos, ela tem um ano que é chamado de climatério. O climatério é aquele um ano assim, ó, a menstruação vem um mês, pula 2, vem 2 vezes no mês, pula 3. A partir do momento que a menopausa, o que se determina a menopausa? 1 ano sem menstruar. Passou 1 ano sem menstruar, você menopausou. Aí realmente os ovários não estão mais trabalhando e aí vem todos os processos da menopausa, que são muitos, né? No dia a dia, o que acontece? A mulher menopausada, ela tem padrões clássicos de sintomas. Então, a primeira coisa, Pedro, a mulher na menopausa, ela não menstrua. Isso, quando ela menopausou realmente, passou o período climatério, menstrua mais. Ela não menstrua mais há 1 ano. Então, essa é a primeira dica para a mulher que se tem... eu tô ou não na menopausa? Isso, essa é a primeira dica. É a primeira dica. Se durante 1 ano, se ainda a menstruação vem, climatério. Parou 1 ano, menopausa. Aí realmente instalou a menopausa, é o momento de começar a tratar o problema. A mulher menopausada, ela diminui a produção de alguns hormônios sexuais. Por quê? Os ovários são os hormônios que produzem, são as glândulas que produzem os hormônios, certo? Quando esses ovários vão diminuindo o tamanho, eles atrofiam, então eles param de produzir esses hormônios que são estimulados através do cérebro. O cérebro libera o LH e o FSH. Quem é mulher menopausada sabe, já fez esse hormônio. O LH e o FSH vão lá no ovário e estimulam. Mas como o ovário parou de funcionar, o LH e o FSH começam a subir, porque ele está cobrando o ovário para produzir hormônio, mas o ovário não trabalha mais. Quais são os hormônios sexuais importantes na mulher? O estrogênio e a progesterona. Esses 2 hormônios, eles têm funções absurdas no corpo. Por que a mulher tem osteoporose e por que o homem quase não tem em relação à mulher, tá bom? É muito mais comum em mulher. Porque o estrogênio e a progesterona, ela controla 2 células no corpo. O osteoclasto e o osteoblasto. Eu enfatizei porque são palavras muito parecidas. Essas 2 células, se não tiver os hormônios sexuais, elas começam a destruir a massa óssea. O osteoclasto destrói o osso, o osteoblasto construía osso.
Mas sem o equilíbrio dos hormônios sexuais, eles perdem esse equilíbrio e começam a destruir massa óssea erronicamente e a mulher vem entrar na osteoporose. Por isso, vem uma osteopenia, consequentemente vem uma osteoporose. É até importante a mulher na menopausa fazer um exame chamado densitometria óssea. É feito em clínicas, né, hospitais, onde ela vai medir os furinhos do quadril, da coluna, para ver se é uma osteopenia ou uma osteoporose. Certo. É uma das coisas que causa. A segunda causa mais comum da mulher menopausada é os fogaços, né? Aquele calorão que vem, aí a mulher descobre. Daqui a pouco ela se cobre porque dá frio. Eu costumo dizer, o único bicho que tem frio e calor ao mesmo tempo e soa é mulher, tá? Nenhum outro. É característica da mulher menopausada. Essas ondas de calores e depois frio são a deficiência dos estrogênios, principalmente, mas também da progesterona. A progesterona, por ser um hormônio muito relacionado ao útero, se entende como a mulher não está mais grávida, não precisa de progesterona. Isso é um mito, isso não é verdade. A progesterona tem relações importantes em controlar o osteoblasto, que não deixa destruir o osso, melhorar a parte cognitiva, para a mulher não ter trofismo urogenital. O que é isso? A partir dos 50, a mulher menopausa, a vagina dela começa a deformar. Há uma deformação, ela vai no ginecologista e fala, doutor, por que está acontecendo isso? Porque está faltando progesterona. Por isso que os lábios vaginais, o formato da vagina tem uma mudança nesse processo devido à deficiência de progesterona. Então a progesterona tem sua importância, sim, no tratamento da menopausa. E o estrogênio? As mulheres, nós temos, eu tenho que explicar isso para vocês entenderem, a ciência explica que existe 7 tipos de inteligência. Das 7 tipos de inteligência, as mulheres dominam quase todas. Olha que interessante. Por quê? Porque a mulher ela tem inteligência interpessoal, extrapessoal, musical. Ela tem uma capacidade cognitiva muito maior que o homem. Por isso que ela mexe a panela, né, tá fazendo comida, briga com a criança, chama a atenção do marido e conversa no telefone. O estrogênio dá essa capacidade para ela. Nós homens não temos. Nós temos a testosterona, que dá a capacidade para nós, lógica de raciocínio. Então nós conseguimos estacionar o carro mais fácil que a mulher. Gente, não é machismo não, tá? É a testosterona que dá essa capacidade para o homem. A mulher também tem essa capacidade, mas não tanto quanto o homem. O homem consegue fazer um cálculo de cabeça mais rápido que a esposa. Você fala um cálculo, a mulher fica pensando, o homem já fez. Por quê? A testosterona dá essa capacidade. Mas em relação aos outros fatores, a mulher tem muito mais inteligência. Só que quando coloca o homem para fazer um cálculo e cuidar do filho, ele não dá conta. Ele não faz, nenhum nem outro. A mulher já faria. Ela conseguiria, no mesmo tempo, fazer os dois processos. Olha a diferença. Isso aí. A deficiência do estrogênio é relacionada ao seguinte. Tem um estudo que provam que os homens têm mais demência, perca da cognição, da capacidade cognitiva, do que as mulheres. Por quê? Porque nós temos quantidade de estrogênio poucas. Foi assim que foi feito o corpo humano, assim que Deus decidiu. Se a mulher diminuir muito o estrogênio na menopausa, que é comum, ela perde a capacidade cognitiva. Ela começa a ter falha da memória, esquecimento, mau humor, porque a pessoa que não tem a memória ruim começa a ficar irritada, nervoso. O estrogênio é necessário para manter a saúde cerebral da mulher. Então, por isso que é tão importante, durante a menopausa, a mulher ter esses cuidados hormonais. O que mais que a mulher tem? A lubrificação. A mulher entra na menopausa, ela começa a ter secura vaginal, ela começa a ter infecção urinária recorrente. Por quê? Porque sem um estrogênio, não há uma lubrificação e o trato urinário, o rins, a ureta, a bexiga, a ureta e os órgãos genitais femininos, a vagina, o cólon, o útero, são órgãos geniturinários. É uma genital, uma mucosa que reveste tanto o genital quanto o urinário. Se faltar estrogênio, perde seu equilíbrio ali naquela região, naquela mucosa, e as mulheres ficam mais propensas a infecções urinárias. Ficam mais propensas a infecções por cândida. Ou seja, porque faltou o estrogênio, um hormônio de extrema importância na mulher. Pedro, pergunte. É o que eu quero entrar na outra parte, mas pode concluir, Pedro, que você tem mais informação aí nesse aspecto da mulher, porque eu acredito então que quando chega na menopausa, aparentemente parece ser uma coisa boa para a mulher, que não menstrua mais, aquela fase que a mulher também passa um período terrível, né, a TPM, aquelas coisas todas, mas aí vem uma série de problemas carregados junto com a menopausa. Porque assim, se faltou estrogênio, nós já vimos que causa comprometimento da memória, nós já vimos que faz comprometimento geniturinário, secura vaginal. Então, na hora de ela ter relação, em vez dela ter prazer, ela vai ter dor. Então, é importante ter o estrogênio, porque ela precisa do estrogênio
E também, agora eu vou falar de um terceiro hormônio na mulher, só que em quantidade bem menor, que é a testosterona. Se ela tiver estrogênio e testosterona em níveis adequados, ela tem o desejo sexual, ela mantém a vontade sexual mesmo após a menopausa. O que acontece? Eu vejo muito isso no dia a dia. Eu vou contar uma história bem rapidinho aqui. O que me aconteceu? Eu tenho um casal de pacientes, ela é minha paciente há mais de 4 anos, ele é o esposo dela, ele vem uma vez por ano. Ela já vem todo, sempre, com constância. Ele fez os exames que a gente solicitou, ela mandou exames pelo WhatsApp. Quando eu olhei o exame, eu brinquei com ela e disse assim, ó, são casais, ela tem mais de 70 anos, ele também. Eu falei, dona fulana, se eu tratar Beltrano, ele vai arrumar namorada. Por quê? O hormônio dele masculino, tá? Isso, a população em geral, deixa eu explicar aqui. Homens de 20 a 40 anos, em média, tem uma testosterona de 500 a 600 no máximo. Esse senhor, mais de 70 anos, estava com a testosterona em 1.270. Imagina um homem com 70 anos com uma testosterona de 1.270. Ele está apto para ter desejo sexual todos os dias e ereção. Nossa, está excelente. Só que a esposa não tem os hormônios, certo? Ela já não tem mais essa capacidade. Então, mas qual que era a questão? Quando o homem ganha aquela barriguinha, ele libera pelo fígado uma proteína que chama SHBG. Essa proteína, se ela for produzida em excesso, ela prende o hormônio masculino e joga para baixo do tapete. É ter dinheiro na conta e não poder gastar. Por quê? O fígado tem que metabolizar os nossos hormônios. Quando ele tem muito serviço, que ele está com o fígado gordo, doente, aquela barriguinha saliente, o fígado libera SHBG, prende o hormônio, joga para baixo do tapete e diz assim, esse eu não vou ter que me preocupar. Então ele tinha hormônio, mas não tinha esse hormônio para utilizar, estava preso. Então se a gente quebrasse a SHBG, a testosterona liberaria, ele teria uma série de vantagens. Só que teria o desejo sexual muito mais avançado, que daria um problema, né, no casal, não daria muito certo. Então assim, a mulher ela para de produzir hormônio muito jovem, aos 50 anos. Eu costumo brincar com as minhas pacientes e dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 10 anos, a minha filha ela vai ser feliz mais 1 ano ou 2, porque ela menstrua. Você imagina você ter que sangrar todo mês, acostumar com aquilo. Então a mulher tem que menstruar, ela vai menstruando, ela chega na fase adulta, ela acha um homem para casar. Só que o homem e mulher, a ciência não explica como se vive junto. Porque a mulher pensa muito mais complexo que o homem, a gente pensa de uma forma mais simples. Então tem que se adaptar a esse processo. Então ela menstruou, ela casou, não tá bom, ela arrumou filho. Ela tem a menstruação, o marido, o filho. Ela achou que não estava bom. Isso aí, ó, vocês não ganhou direito, vocês ganhou dever. Ela brigou pelo direito de trabalhar, foi trabalhar. Então ela menstrua, ela tem marido, ela tem filho e ainda tem que trabalhar. Quando ela se acostumar com tudo isso, vem a menopausa. Aí ela começa a sofrer tudo de novo. Porque ela sofreu a vida inteira, quando ela achou agora vem a menopausa, eu vou ter paz. Não, a menopausa causa perca da memória, a menopausa causa secura vaginal, causa fogaço, causa depressão. É muito comum dar depressão na mulher menopausada, é até um cara crachá. Quando a mulher menopausa é um antidepressivo, um Provera, um Prevarin, um Nativa Pro, ou um gelzinho de estrogel, para menopausa. E faz exame de tireoide, porque é muito comum na mulher com menopausa ter hipotireoidismo e remédio tireoide. Cara crachá. Só que isso não é tratamento. O tratamento é você regularizar a mulher, os hormônios sexuais dela, para ela ter qualidade de vida, não ter depressão e, consequentemente, a tireoide funcionar bem. Ô Pedro, mas então se você repor esses hormônios que o corpo não está produzindo mais e que levou a mulher a entrar na menopausa, ela não volta a ovular daí? Não, ovular não, porque os ovários dela já atrofiou. Aonde tinha a ovulação, a mulher em média, uma mulher que tem um ciclo menstrual de 28 dias, no 14º dia é o dia de ovular. Se o ciclo for de 26, ela ovula no 12º. É sempre 14 dias de lá para cá. Na menopausa isso não ocorre mais, então ela não tem o risco de ficar gestante. A não ser que ela esteja uma saúde muito boa, os ovários dela ainda funcionam, faz ultrassom, vê o tamanho dos ovários. Pode ocorrer. Então, mas ela precisa dos hormônios para ter relação sexual, para ter uma memória cognitiva boa, para ela ser feliz, para ela não ter depressão, para ela não ganhar peso. Na menopausa, sem os hormônios sexuais, o ganho de gordura abdominal, que é na região mais prejudicial para a saúde, por quê? É mais prejudicial? Porque é a gordura visceral, é no fígado, é no pâncreas, é no intestino, onde vai prejudicar toda a saúde da mulher. Então ela precisa desses hormônios. Mas você fez uma pergunta muito interessante. Fazer reposição na mulher. Isso é complicado. Por quê? A taxa de câncer de mama na mulher é maior após a menopausa. Olha que interessante. Ah, é? É, maior após a menopausa. Então,
O que é que causa câncer de mama? Em geral, é o que eu estou falando até agora, é o estrogênio. Você fala assim, mas como? O estrogênio é tão bom e agora é ruim? Porque o estrogênio tem que estar equilibrado com a progesterona, equilibrado com a testosterona, tem que haver um equilíbrio. Não adianta eu ter demais um e faltar o outro, vai dar problema. Tanto que os remédios para câncer de mama, você pesquisar aí no Google, tamoxifeno, anastrozol, são remédios bloqueadores de estrogênio para que a mulher não tenha câncer ou trate o câncer. Então, há um equilíbrio que tem que ser muito bem analisado para ser feito. Tem que ver o histórico da mulher, se ela tem câncer de mama familiar, porque se tem nódulo de mama, fazer ultrassom de mama, isso é bastante complexo. Então, você tem médicos que vão tratar a mulher com hormônio, e você vai ter médico que vai dizer assim para ela, vai para casa, melhor você morrer de menopausa que de câncer. Você vai ver essas duas extremidades na área médica. Existem alternativas, esse é o meu trabalho, está aqui, é alternar um tratamento que a gente vai prevenir o câncer e melhorar a qualidade de vida da mulher, sem necessitar necessariamente de hormônio. Estou dizendo que o hormônio é ruim, tá? O hormônio é bom, é necessário, mas tem que ser muito bem equilibrado. Então a mulher tem opções para aumentar os hormônios. Um exemplo, o estrogênio dá para aumentar com isoflavona. Isoflavona é uma proteína da soja, que você compra em farmácias comuns, você vai ali na farmácia, tem isoflavona, tem nome comercial, Isovit, tem uma série de nomes, tá? Que repõe a parte estrogênica. Você pode aumentar a testosterona na mulher com maca peruana, com tribulus terrestre, com ginseng coreano. Há substâncias, são plantinhas, você faz em farmácias de manipulação, extrato seco, que vão estimular a produção de testosterona, que vai dar libido, desejo, força para a mulher, ganho de massa muscular magra. Então, existem formas alternativas de tratar. Tá, Pedro, você falou aí desse processo e período da mulher, e nós, homens, também sofremos, mas com um nome lá diferente, que é a andropausa. Andropausa, o homem, Ivan, é diferente. O que acontece? O homem, a gente, a partir dos 30 anos, a gente vai diminuindo a produção de testosterona, isso é natural. Por exemplo, um menino jovem, de 15 anos, 18, 17 anos, ele acorda com uma coisa chamada ereção do xixi. Todo dia ele tem ereção de xixi. Por quê? Entre as 4 e 5 horas da manhã, nós produzimos testosterona. Então, esse pico de testosterona é maior de manhã, esse menino é mais com ereção. Conforme vai chegando nos 25, 28, 30 anos, a testosterona começa a cair, essa ereção de xixi já não é mais frequente. Se o homem, a partir dos 40, começa a ter calorões, suor à noite, tipo aquele da mulher da menopausa, ele está com uma andropausa, ele está com os níveis de testosterona muito baixos. Quando o homem cai a testosterona, ele tem diminuição do desejo sexual, maior irritabilidade, ele começa a brigar com a mulher mais que a mulher com ele, porque o estrogênio dá para a mulher essa questão de falar mais, de se articular mais. Se o homem começa a falar muito, começa a ficar muito sensível, irritado, começa a chorar em comercial de televisão, a testosterona está no pé. Então, um dos sintomas que o homem pode perceber é a diminuição do desejo, a falta de ereção, o ganho de gordura abdominal aqui, certo? Aqui no abdômen, que nós chamamos a cintura aqui. A pancinha. A pancinha, ele começa a ganhar gordura nesse lugar e começa a ficar muito sensível. Isso é falta de testosterona. No homem também tem como estimular, através de tríbulos. Tríbulos é uma substância muito importante, é natural, que aumenta a nossa testosterona. E entre outras substâncias, ginseng coreano também, maca peruana, tem várias coisas que podem ajudar também no homem. Mas eu tenho feito um estudo de caso, observando que os pacientes mais velhos, meu avô, um exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem, tem mais testosterona do que a população atual, jovem homem. Homens de 20 a 40 anos têm nível de testosterona muito baixo. É a vivência do dia a dia. É a qualidade do sono. Isso é muito importante, gente. Uma pessoa que dorme antes das 10 da noite, vou te dar um exemplo aqui, olha que interessante. Deitei às 9 horas da noite. 9, 10, 11, 12. Cronologicamente são 3 horas, certo? Só que cronologicamente é o tempo. Biologicamente, o corpo humano, essas 3 horas equivaleram por 6 horas de sono. Por que isso? Porque nós temos um reloginho que se chama ciclo circadiano, que a partir da meia-noite ele muda. A partir da meia-noite, 1 hora de sono, cronologicamente falando, no relógio, 1 hora de sono, biologicamente só vale 20 minutos de sono. Então, a testosterona é produzida das 4 às 5 da manhã. Mas para mim produzir testosterona, tem que ter uma boa noite de sono. Não é só dormir 7 horas. Eu posso dormir meia-noite e levantar às 7? Pode. Mas biologicamente você dormiu muito pouco. 1 hora e 40, biologicamente.
cronologicamente você dormiu às 7. Então você começa a afetar a produção hormonal. Então hoje o homem dorme muito tarde. Aqui eu vou, acho que até deixar as pessoas um pouco assustadas. A testosterona, o estrogênio, a progesterona, os hormônios sexuais esteroidais, que nós chamamos, são feitos à base de colesterol. O ovário da mulher é um construtor, é um pedreiro. Ele vai pegar matéria-prima, tijolo, cimento, areia, ou seja, ele vai pegar o colesterol e entre outras substâncias para fazer o hormônio. O testículo do homem, tem duas células, chama Leydig e Sertoli, vai pegar o colesterol, se for colesterol bom, HDL, mocinho, e vai fazer testosterona. Só que colesterol bom não é feito com carboidrato refinado. Nós comemos farinha branca, açúcar branca, arroz branco. Esse farinhaço branco não faz colesterol bom, faz colesterol ruim. Então eu não tenho matéria-prima para fazer testosterona, meu nível de testosterona vai ser cada vez mais baixo. Dormimos mal, comemos mal e não fazemos exercício. É quase impossível da geração atual ter bons níveis de testosterona. Tá, Pedro. Então, para a gente concluir, tanto na menopausa quanto na andropausa, a gente já falou aqui que é essa carência já dos hormônios, fazendo essa reposição hormonal, é preciso antes disso passar, claro, pelo profissional, pelo especialista. No caso aqui o Pedro Corrêa, terapeuta naturólogo, pode fazer esse acompanhamento com o nosso amigo ouvinte. Mas é preciso fazer os exames, Pedro, para saber o nível. Um exemplo, a gente faz uma avaliação lá na clínica, avaliação clínica, mais avaliação de biorressonância, mas quando se parte para hormônio, tiroidianos ou sexuais, precisam ter exames laboratoriais, porque eles têm valores específicos. Um exemplo, como eu falei, a testosterona é produzida pela manhã. Você tem que medir a testosterona de manhã, que é o pico máximo dela. Se você medir ela 4 horas da tarde, já está baixa. Ela vai diminuir no período da tarde. Então, tem que ser exames laboratoriais de sangue, com horário específico, de preferência em jejum, para ter um valor exato, para a gente saber exatamente o que fazer para tratar o paciente. Muito bem. E quem quer ser atendido, passar lá pela clínica, o Pedro está lá com sua equipe, sempre esperando com muito carinho, né, Pedro? Quero concluir, é um assunto muito, muito complexo, é muita coisa, mas eu quero que a mulher entenda. O fogaço, a secura vaginal, o ganho de peso, a infecção urinária, a perca de memória, o comprometimento do sono e do estado de humor na menopausa, não adianta você querer tratar esse monte de sintomas, você não dá conta. Você tem que tratar a menopausa para que os sintomas possam desaparecer. E aí, Pedro, lá na clínica? Bom, para você que quer agendar a sua consulta, é no WhatsApp, no 669 9909 5693, ou se você preferir ligar no fixo, no 3566 3679. 3679. É que eu confundo com a clínica lá de Juara. O telefone está na tela aqui para quem está assistindo a gente no YouTube. O telefone está aqui na tela. Está aí o telefone fixo e também o número do WhatsApp. Você pode chamar, agendar seu horário, fazer o exame de biorressonância e ter o atendimento especial do Pedro, que está lá te esperando. Juína? Juara, na Clínica Médica Dr. Zé Carlos. Em Brasnorte, na Clínica Vitalícia Doutora Lara. Lá em Aripuanã, na SOAR, Clínica Médica Integrada, médico e dentista e outros profissionais. E nós atendemos também em Santa Carmen, do lado de Sinop, uma vez a cada 40 dias. Olha aí, o Pedro está sendo requisitado por todos os lugares, gente. Ô Pedro, obrigado pela participação. Ivan, agradeço, obrigado a todos, grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Olha, aproveito para pedir para você que está aí acompanhando a nossa transmissão que segue o canal, ative o sininho para receber sempre as notificações. Tem sempre vídeos novos aqui que a gente coloca para ajudar você a ter qualidade de vida. Até a próxima.